com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical deixa à disposição de todos os amigos e irmãos que acompanham o nosso site para melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. A aula da Escola Bíblica Dominical tem de ser preparada a partir do início da semana. É por isso que nós postamos no início da semana esta aula prévia para servir de subsídio ao irmão, assim como a revista da Escola Bíblica Dominical, os comentários que nós postamos no nosso site, os links de outros comentários e de outros vídeos que nós colocamos no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós convidamos o irmão para acompanhar a aula do nosso estudo ali na Assembleia de Deus do Belenzinho, aqui em São Paulo, onde os irmãos terão a interatividade que é própria da Escola Bíblica Dominical e concluirão o estudo da sua lição. Durante toda a semana, estudando solitariamente, vendo esta pré-aula, vendo outras aulas prévias, outros vídeos, outros comentários, o comentário do nosso comentarista na revista da Escola Dominical, e coroando no final, no sábado, às 19 horas, horário de Brasília, nós temos aquela interatividade que é própria da Escola Bíblica Dominical, e assim certamente o irmão estará preparado para estudar, para lecionar a lição da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, nós estamos estudando o tema Elias e Eliseu, um ministério de poder para a igreja. E hoje iremos estudar a lição de número 2, Elias o Tisbita. Na aula passada, nós vimos que a situação espiritual de Israel estava terrível. O povo estava servindo a Baal, adorando a Baal, seguindo o péssimo exemplo de Acabe e de sua mulher Jezabel. E, pelo jeito, a coisa estava boa. Havia uma prosperidade econômica, política e social no reino de Israel. Não havia a menor preocupação em se servir a Deus. Quando se servia a Deus, se servia aos bezerros de ouro que estavam ali em Dan e em Betel. Parecia que Israel havia sido assimilada pelas outras nações. Parecia que Israel havia abandonado de vez a sua condição de propriedade peculiar de Deus dentre os povos. Parecia que Deus não estava se importando com esta convivência com Baal. Parecia apenas, mas não era esta a realidade. E o capítulo 17 do primeiro livro dos Reis nos mostra claramente qual era a realidade espiritual. Diz assim a palavra de Deus: Então Elias o Tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Do nada aparece esta figura, que a Bíblia diz simplesmente ser Elias o Tisbita. Quem era Elias? De onde ele vinha? A Bíblia não nos informa. Ele não veio do nada. Ele aparece repentinamente no texto sagrado. Mas a Bíblia simplesmente diz que ele aparece e diz ao rei Acabe que não ia mais chover enquanto ele não dissesse para chover novamente. Deve ter sido uma cena inusitada. Isto porque a Bíblia não nos fala de onde veio
Elias, qual era a genealogia dele, diz apenas que ele era o tisbita. E aí nós notamos que ele era natural de uma cidade chamada Tisbe, que o texto diz que ficava na região de Gileade, ou seja, naquela região do lado de lá do rio Jordão, hoje pertencente à Jordânia, onde ficaram aquelas 2,5 tribos de Israel, né? Metade da tribo de Manassés, mais as tribos de Ruben e de Gade, que pediram a Moisés para ficarem naquela região, porque era uma região propícia para a criação de gado, e aquelas tribos tinham na pecuária a sua principal atividade. Mas, tirando este texto aqui, do livro de 1 Reis, não se menciona sequer a cidade de Tisbe em nenhum outro livro. Haverá uma menção a uma cidade chamada Tisbe no livro apócrifo de Tobias, que é seguido pela Bíblia Católica. Mas, tirando esta passagem, não se fala nem sequer desta cidade, a mostrar que era uma cidade inexpressiva, uma pequenina aldeia que ninguém levava em conta. Então, quando Deus nos fala que Elias era tisbita, isso não o aumentava, não o prestigiava. Pelo contrário, mostra bem a origem humilde deste homem. Além desta informação a respeito de Elias, que ele era de Tisbe, que fica entre os moradores de Gileade, a Bíblia vai nos dizer uma outra característica de Elias. Lá no 2º livro de Reis, no capítulo 1 e no versículo 8, a Bíblia nos diz, já mais à frente na história, já no reinado de Acasias, filho de Acabe, a Bíblia diz que alguns homens foram consultar o rei, consultar o deus Baal-zebub, em Ecrom, uma cidade dos filisteus, a respeito da saúde de Acasias, e eles se encontraram com uma personagem no caminho que os mandou de volta. Quando eles voltaram, o rei Acasias disse, quem foi que falou com vocês? Eles dizem, não sei. Mas aí eles disseram, diz o texto, era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, quer dizer o rei, é Elias o tisbita. Então, além dele vir de um lugar inexpressivo, a Bíblia nos diz que ele tinha um traje, uma vestimenta característica. Ele se vestia de pelos e com lombos cingidos de um cinto de couro. Então, os irmãos veem que ele tinha uma vestimenta rústica. Alguém que estava acostumado a andar pelos desertos, andar pelos lugares ermos. Alguém que não estava muito acostumado a conviver com outras pessoas. Este era Elias. Um homem estranho, de um lugar inexpressivo, que não se sabe como chegou à presença do rei Acabe e trouxe esta mensagem. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que não haverá nestes anos nem orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Como Acabe entrou à presença, como Elias entrou à presença do rei Acabe, é algo que a Bíblia não nos revela. Na abordagem do primeiro trimestre, que nós fizemos na companhia do professor Humberto Bezerra, do pastor José Serafim, os irmãos podem ver aí no portal, aqueles que ainda não assistiram, o pastor José Serafim traz uma ideia muito razoável de que deve ter sido Obadias, que era um homem que temia Deus, vinculado às escolas dos profetas, e que já conhecia Elias, que o introduziu à presença do rei, para que Elias pudesse dar esta mensagem ao rei. Embora ele surja de forma repentina a história de Israel, no texto sagrado, o fato é que Elias, com toda certeza, já era um homem de Deus,
Podia não ser conhecido do reino, conhecido do povo, mas já era alguém que tinha um determinado conhecimento entre aqueles que serviam a Deus. E muito provavelmente envolvido com as escolas dos profetas, com os filhos dos profetas, com aqueles que estavam servindo ao Senhor, uma minoria flagrante num período como era aquele de apostasia espiritual. Então, embora ele tenha surgido do nada no texto sagrado, nós vemos que Elias, ele já era um homem de Deus, talvez não famoso, talvez não conhecido dos homens, mas muito bem conhecido de Deus. Tiago, na sua carta, ele nos traz uma outra informação importante a respeito de Elias. Tiago, no capítulo 5, versículo 17, nos diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. É interessante nós vermos aqui que Tiago nos fala que antes que Elias proferisse a palavra profética ao rei Acabe, ele orou. A Bíblia diz: Elias orou, pediu que não chovesse. Quando ele vai à presença do rei, ele diz que não vai chover. Ou seja, quando ele se apresenta ao rei, mas com um objetivo. O objetivo era declarar ao rei que não choveria enquanto ele não orasse novamente, enquanto ele não falasse que iria chover. Mas antes que ele fosse se apresentar ao rei, a Bíblia diz que ele orou e pediu para que não chovesse. O texto sagrado, em Reis, não revela esta oração, mas Tiago revela esta oração. Isso nos mostra, irmãos, que Elias, embora não fosse conhecido dos homens, embora surja como que do nada, ele tinha por trás desta palavra profética que ele proferiu diante do rei, diante do povo, ele tinha uma vida de oração. E aí, irmãos, nós vemos uma outra característica de Elias que é importante. Elias, ele só se manifesta diante do povo na orientação de Deus, depois que ele mesmo já tinha uma vida com Deus. Isto mostra que enquanto o povo adorava Baal, enquanto o povo se entusiasmava e se deslumbrava com a prosperidade do reino de Sidom e atribuía isto a uma adoração a Baal, enquanto o povo estava indo atrás de Acabe e Jezabel, Elias era um homem de Deus, um homem que se afligiu ao ver a situação espiritual do seu povo. E ele então começa a orar a Deus e pede a Deus que Deus fechasse os céus, para que o povo entendesse que não era Baal que dava chuva. Nós vimos na aula passada que a crença era que Baal dava chuva ao povo, que era Baal quem controlava o ciclo da natureza, que era Baal quem dava prosperidade ao povo, que era Baal que tornava a terra fecunda, os animais fecundos. Então, Elias, conhecendo a palavra de Deus, e daí o seu envolvimento com os filhos dos profetas, certamente ele fora ensinado nas escolas dos profetas, certamente ele já, pela sua idade, pela sua estatura, era um dos mestres já nas escolas dos profetas. Elias, sabendo quem era Deus, sabendo a verdade da palavra, ele começa a pedir a Deus que Deus não permitisse a chuva e que isso ficasse notório para que o povo entendesse que só Deus é o verdadeiro Senhor, que só o Senhor é Deus, que Baal era uma mentira, que Baal era uma ilusão. E é depois que ele ora a Deus, aflito pela situação do seu povo, clamando a Deus
que Deus concorda com ele. E diz, Elias, você tem razão, eu vou fechar os céus. Vai, apresenta-se a Acabe e diga que não vai chover, enquanto você não disser que vai chover. Então Elias, irmãos, ele surge do nada no texto sagrado, mas quando ele se manifesta, antes desta manifestação, nós já vemos um homem cuidadoso com a palavra, um homem conhecedor da palavra e um homem de oração, de intimidade com Deus. Elias o tisbita, alguém desconhecido do povo, alguém desconhecido da sociedade, alguém que não tinha projeção na sociedade, mas alguém que era íntimo de Deus, que era conhecido de Deus, que servia a Deus, que amava a Deus e que estava incomodado com a situação espiritual periclitante do seu povo. Deus só levanta homens e mulheres que tenham este mesmo perfil de Elias. Deus só vai levantar homens e mulheres nestes dias de apostasia. Homens e mulheres que no anonimato busquem a presença de Deus, tenham intimidade com Deus, sejam conhecidos de Deus, tenham uma vida de meditação na palavra de Deus, de estudo da palavra de Deus, tenham uma vida de oração e tenham amor pelas almas perdidas e se disponham a interceder para que Deus venha a retirar o povo da apostasia. Este é o perfil das pessoas que Deus levanta. Este é o perfil de Elias. E nos nossos dias, Deus está atrás de homens e mulheres anônimos que tenham esta mesma disposição, que tenham um conhecimento da palavra, que tenham intimidade com Deus, que tenham uma vida de oração e que tenham amor pelas almas perdidas. É através destas pessoas que Deus faz a sua obra. Não é através da fama, não é através da mídia, não é através da popularidade, da simpatia, da projeção. Elias se projetou, Elias se manifestou, Elias ficou sendo uma celebridade, mas antes disso, ele já era um homem de oração, um homem zeloso pela palavra de Deus. O pastor José Serafim, na nossa abordagem inicial do trimestre, fez questão de mostrar que uma característica que havia em Elias e que haverá também em Eliseu é o extremo zelo pela palavra de Deus. Será que nós estamos em condição de sermos levantados por Deus para combater a apostasia no meio do povo de Deus? Se você primeiro quiser ser uma celebridade para depois trabalhar para Deus, certamente você está descartado. Porque Elias tornou-se uma celebridade, sim, mas antes foi um homem humilde, um homem zeloso, um homem que buscou a Deus. E na sua busca a Deus, Deus o manda se apresentar a Acabe, para que Acabe pudesse ser o rei, pudesse entender que Deus é o único e verdadeiro Senhor. Elias só passou diante do rei porque antes já tinha comunhão com o rei dos reis. Mas prossigamos o estudo a respeito de Elias. Elias chega e diz, olha, não vai chover, senão segundo a minha palavra. E esta expressão, segundo a minha palavra, ela é muito explorada pelos triunfalistas dos nossos dias, pelos adeptos da confissão positiva. Porque, dizem eles, ele determinou que não choveria. E Deus foi obrigado a cumprir a palavra do profeta. E não choveu enquanto ele não disse que ia chover de novo.
Este pensamento, irmãos, é equivocado. Tiago já nos disse que Elias pediu que não chovesse. Ele primeiro orou. E ele só apresentou-se a Acabe quando Deus disse que não iria chover. Quando Deus confirmou o pedido. Tanto é verdade que no capítulo 18, passados 3 anos e meio da seca, olha o que a Bíblia diz. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Tanto Elias não tinha o domínio da situação, que foi Deus quem disse: agora se apresenta a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Não era Elias quem determinava quando ia chover ou quando ia parar de chover. Não. Quem determinou que não iria chover foi Deus, atendendo ao pedido de Elias. E só quando Deus mandou e determinou é que Elias se apresentou a Acabe e disse: segundo a minha palavra. Esse segundo a minha palavra é ele que iria falar, mas segundo a ordem de Deus. Ele não determinou nada, irmãos. Então é mentira o que os triunfalistas dizem, que Elias é um exemplo de determinação. Não é, não. Elias é um exemplo de submissão à vontade de Deus. Ele se apresentou a Acabe para dizer que não ia chover, porque Deus havia assim determinado. Tanto que quando foi para chover, Deus mandou Elias de novo se apresentar a Acabe. Então não há essa ideia do segundo a minha palavra, é segundo a palavra de Deus, segundo o Espírito de Deus que está em mim. Elias era um profeta, era um simples porta-voz. Ele não determinava nada, a sua vontade em nada era levada em conta. Ele apenas era um transmissor da vontade de Deus, da palavra de Deus. Elias se apresenta como um profeta, como um porta-voz. E ele diz: não vai chover, enquanto eu não disser novamente. Porque eu sou alguém que está diante da face de Deus. Vive o Senhor, perante cuja face estou. Então nós temos aqui, irmãos, mais uma demonstração da característica de Elias. Elias era um homem que tinha comunhão com Deus. Um homem que glorificava a Deus. Porque ele disse: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Para que nós combatamos a apostasia, nós temos que ser submissos à vontade de Deus. E mais ainda, irmãos, nós temos que dar glória a Deus. Hoje muitas pessoas querem ser celebridades, e quando são celebridades, elas não glorificam a Deus. Elas estão única e exclusivamente querendo a glória para si. Com essas pessoas nós jamais iremos combater a apostasia. Para que eu e você tenhamos ministério de poder, precisamos estar cientes de que todo o poder que Deus manifestará através de nós é para a sua glória, porque Deus não dá a sua glória para ninguém, a não ser para o Senhor, para Ele próprio. E Elias, quando ele chega, ele glorifica a Deus. O que mostra mais uma vez que, segundo minha palavra, não tem nada de glória ou de demonstração de força ou de poder do profeta. Ele está ali para glorificar a Deus. O seu pedido para que não chovesse é para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que o povo entendesse que era Deus e não Baal quem sustentava o povo, quem sustentava a terra, quem dava a chuva, quem dava o orvalho, quem dava a plantação, quem dava a colheita, quem dava a criação de gado. O objetivo de Elias era que o povo entendesse que só o Senhor é Deus. É esse o objetivo. Tanto que quando ele desafia os profetas de Baal, ele vai querer e vai conseguir que o povo reconheça que só o Senhor é Deus. Então Elias, quando surge, ele surge também mostrando que o seu objetivo é dar glória a Deus.
É esta a razão de ser do seu ministério. É esta a razão de ser do nosso ministério. Quando vamos servir a Deus, nós temos que ter consciência que nós existimos e estamos aqui única e exclusivamente para glorificar o nome do Senhor. Mas outra coisa nós aprendemos com Elias, quando ele aparece, é que quando Deus manda que ele vá para a presença de Acabe, e ele dá a mensagem, logo em seguida Deus diz, agora sai de cena. Isso nós vamos estudar bem na próxima aula, quando vamos falar sobre a longa seca sobre o reino de Israel, mas a verdade é que, após ter pronunciado a sua palavra profética, Elias desaparece. Tanto que Acabe vai procurá-lo durante esses 3 anos e meio de seca em todos os países do mundo e não o encontra, porque Deus o esconde. Elias não quis aparecer. Elias foi obediente à voz de Deus, submisso a Deus, proferiu a palavra profética e depois foi para a beira do ribeiro de Querite, bem próximo à sua cidade, na sua própria região. Talvez ele pudesse perguntar a Deus, mas Senhor, agora que o Senhor me levanta para ser o profeta teu num momento como este, eu vou desaparecer? Como é que eu vou fazer meu ministério se eu não estiver junto ao povo, se eu não provar junto ao povo que tu és Deus? Não, Elias desaparece depois que profere a palavra profética. Obedientemente vai para a margem do ribeiro de Querite. Prova de que ele queria única e exclusivamente a glória de Deus. Prova de que ele estava ali única e exclusivamente para exaltar o nome de Deus. É esta a nossa índole, é esta a nossa intenção, é esta a nossa disposição. Não pode haver ministério de poder na igreja se nós não estivermos dispostos a desaparecermos, a diminuirmos, para que o nome de Jesus apareça, para que o nome de Jesus cresça. Se João Batista foi considerado o maior de todos os profetas por Jesus, é porque ele tinha esta disposição. É por isso que ele veio como um novo Elias. É por isso que o ministério de João Batista é tão similar ao ministério de Elias. Porque João Batista tinha esta mesma humildade e esta mesma consciência de Elias, de não aparecer, mas permitir que o Senhor aparecesse. É o que nós vemos lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista tinha esta consciência. Assim como ele apareceu, assim como ele se tornou uma celebridade, uma referência para o povo, um profeta que havia aparecido depois de 400 anos de silêncio da parte de Deus. Ele agora sabia que Jesus tinha que aparecer mais do que ele. E esta consciência que Elias também tinha. Depois de um silêncio profético de Deus junto ao povo, nós vemos que depois de Baasa, Deus não havia levantado nenhum outro profeta. Elias surge, mas ele dá a palavra profética e desaparece. E fica feliz em desaparecer. Porque o seu objetivo não era aparecer. O seu objetivo era fazer a vontade de Deus e glorificar o nome do Senhor. Elias, o tisbita, vem e diz que não vai chover sobre a terra e desaparece. Certamente, no início, ninguém ficou levando em conta a palavra do profeta. É um doido que passou por aqui. É um fanático. Talvez alguém tenha dito, tá vendo? Isso que dá servir a Deus. Quem serve a Baal é muito mais razoável, muito mais consistente. Mas a verdade é que os anos foram passando, os meses foram passando, os anos foram passando, e a chuva não vinha,
e as pessoas começavam a lembrar daquela cena, que era uma cena realmente para se guardar na memória. Até pelos trajes de Elias, até pela forma esquisita de Elias. E o povo começou a ver que aquele louco tinha razão. E a chuva não vinha, o orvalho não caía. E as pessoas começaram a ver que aquele louco não era um louco qualquer. Era realmente um povo de Deus. É um homem de Deus. Elias, e esta lição é uma lição panorâmica da vida de Elias, nós vamos nos deter em assuntos que estaremos a estudar nas próximas lições. Mas a verdade é que Elias, mesmo sendo um homem que tinha comunhão com Deus, um homem que zelava pela palavra de Deus, pelo ensino da palavra de Deus, um homem de oração, no desenrolar do seu ministério, ele teve de ser provado, ele teve de experimentar o poder de Deus, e durante este tempo que ele desaparece do cenário da vida de Israel, ele vai desfrutar de experiências profundas com Deus. Ele vai experimentar na própria pele que Deus é quem sustenta, que Deus é quem tem o controle da natureza, que Deus é o Deus da vida e não Baal. Ele teve que experimentar na sua própria vida para corroborar aquilo que ele pregava, aquilo que ele sabia, aquilo que ele ensinava. Na vida de Elias também nós vemos que um homem de Deus, ele não apenas tem zelo pela palavra, tem comunhão com Deus, tem uma vida de oração, mas ele tem experiências com Deus. Experiências pessoais que revigoram a sua fé, que fundamentam a sua fé, para que ele possa continuar o seu ministério de uma forma mais eficaz e mais eficiente. A vida de Elias nos mostra que não basta apenas ter comunhão com Deus, é indispensável ter comunhão com Deus. Não basta apenas ter uma vida de oração, uma vida de meditação nas Escrituras, mas o dia a dia tem que nos trazer experiências com Deus. Experiências que corroboram a nossa fé. Experiências que nos fortificam enquanto homens e mulheres de Deus. Experiências que não se transfiguram em doutrinas. Experiências que não se tornam doutrinas, mas experiências que nos fazem provar que Deus realmente existe, está conosco e que a sua palavra é a verdade. É interessante nós fazermos um discrimen aqui. A vida cristã não se baseia em experiências. A vida cristã se baseia na comunhão com Deus, na palavra, na oração. Elias se apresentou como homem de Deus porque ele tinha conhecimento da palavra, porque ele tinha zelo pela palavra, porque ele era um homem de oração. Foi por isso que ele foi escolhido por Deus e levantado por Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que ao longo do seu ministério, Elias teve experiências com Deus. Foi provado por Deus para ser aprovado. Nós, irmãos, não podemos nos basear em experiências, mas as experiências corroboram a base da nossa fé, a base da nossa comunhão com Deus. Deus nos faz passar por experiências para que nós ampliemos, aumentemos a nossa convicção e possamos ser mais úteis na sua obra. A prova é necessária e é algo que está antes de nós para que nós possamos ter a aprovação de Deus. Que todos nós sejamos como aquele personagem que a Bíblia
que é Apeles, que Paulo menciona, quando ele diz assim, Apeles aprovado por Cristo. Eu e você temos que ser aprovados por Cristo. Para termos um ministério de poder, a igreja precisa ser aprovada por Cristo. E para ser aprovada, nós precisamos antes ser provados. É como acontece na escola. Nós fazemos a prova para sermos aprovados. Ou pelo menos assim deveria ser, porque o nosso sistema educacional já está tão ruim que até a aprovação agora é automática. Mas não nos confundamos. Deus não é o nosso sistema educacional, que é um dos piores do mundo, e este é um dos motivos porque ele é um dos piores do mundo. Nós precisamos ser provados, experimentar o poder de Deus nas nossas próprias vidas, para que sejamos aprovados e com convicção possamos transmitir a mensagem do Evangelho. Elias, irmãos, e nós colocamos em nosso esboço 7 pontos que nós devemos aprender com Elias. 7 características que nós precisamos aprender com Elias. E que, aprendendo com Elias, podemos ter um ministério de poder na igreja. O primeiro ponto é o chamado isolamento profético. Elias era dos moradores de Gileade, tinha uma roupa esquisita, era uma pessoa que estava isolada dos outros israelitas. Até pelo seu fato de servir a Deus, no meio de um povo apóstata, Elias estava distante. Esse isolamento profético é um distanciamento do povo. A Bíblia nos fala que não há comunhão entre a luz e as trevas. Nós estamos no mundo, disse Jesus na sua oração sacerdotal, mas nós não somos do mundo. É isto que representa este isolamento profético. Nós não podemos viver como vivem as outras pessoas. Não podemos ter os costumes, as vestimentas, não podemos ter os hábitos que o mundo tem, porque nós somos diferentes. Nós servimos a Deus. Nós não podemos viver como as outras nações. A apostasia, nós vimos na aula passada, ela se originou no momento em que Israel quis ser igual às outras nações. Elias, ele era diferente. Ele vivia separado das outras pessoas. Agora, este isolamento profético de Elias não significava indiferença para o que acontecia com os outros. Por causa desse isolamento profético, Elias vai ser uma figura que vai inspirar o chamado monasticismo, aquele movimento que surgiu na história da igreja, em que as pessoas começaram, dos monges, né, que começaram a se retirar da vida social para servir a Deus e se enclausular em mosteiros, em conventos, não é? Para que não se misturasse com o povo. Não é isto que a Bíblia nos ensina. O monasticismo, ele peca por um lado muito grande, porque Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Que nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E Deus não quer que nós saiamos do mundo. Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, esta interpretação de Elias, que deu origem ao monasticismo, inclusive a ordem dos carmelitas, né, muito voltada à figura de Elias na igreja romana, não é o que Deus quer. Elias, ele vivia isolado do povo, sim. Ele vivia nos desertos, tinha um traje característico. As escolas dos profetas viviam separados do povo, sim. E no momento de apostasia como aquele, a separação era quase que inevitável. Mas Elias tinha um zelo pelo povo. Tanto que ele pediu, ele orou a Deus para mudar a situação do povo. Então ele não era indiferente ao povo. Isso é importante. Hoje tem muita gente que quer se separar do mundo e quer viver uma vida de total... São verdadeiros monges protestantes. Há muitas igrejas que são verdadeiros mosteiros,
que fazem ali o seu cultinho entre as quatro paredes, têm a sua convivência entre si e se esquecem completamente dos ímpios, dos incrédulos. Não. Isolamento profético importa em separação do pecado, da forma de viver pecaminosa, e jamais importa em isolamento do mundo, em separação dos pecadores. Elias era isolado, vivia isolado, mas tinha tanto zelo pelo povo que foi escolhido por Deus para que o povo soubesse que Baal era uma ilusão. Ele se dispôs a isso. Então, o isolamento profético é a primeira lição que nós temos com Elias. Nós temos que viver separados do pecado. Não podemos ter ministério de poder se nos misturarmos com o mundo. Mas isso é misturar com o pecado, não sair da convivência dos pecadores. A segunda coisa que nós aprendemos com Elias é que nós precisamos ter uma necessidade, né? Nós temos uma necessidade. Nós precisamos ter uma vida completa e integral dependência de Deus. Elias dependia única e exclusivamente de Deus. Ele aprendeu que o sustento dele vinha de Deus. Que Deus era o sustento não só do povo, mas do profeta. Primeiro, ele foi sustentado por corvos lá na beira do ribeiro de Querite. Depois, ele foi sustentado por uma viúva que só tinha comida para ela e seu filho e depois morrerem de fome. E Deus sustentou o profeta, mostrando que ele dependia única e exclusivamente de Deus. Depois Deus mandou que anjos lhe dessem uma comida, com a força daquela comida ele andou 40 dias e 40 noites. Deus mostrou a Elias que ele deveria depender única e exclusivamente de Deus. Nós aprendemos com Elias que a vida do cristão depende única e exclusivamente de Deus. E por isso nós devemos servir a Deus e fazer única e exclusivamente a vontade de Deus. Será que nós temos esta consciência, irmãos? É verdade que temos de trabalhar, temos de nos preparar nos estudos para termos melhores empregos, melhores condições de vida aos nossos familiares, mas nós nunca devemos esquecer que nós dependemos única e exclusivamente de Deus. Quando nós deixamos de ter este foco, quando nós deixamos de lado esta verdade bíblica, nós nos envolvemos na apostasia. Nós passamos a fazer coisas que Deus não se agrada. Foi por achar que o seu reino dependia das alianças políticas que Salomão reintroduziu a idolatria no meio do povo de Israel. Foi por achar que eu deveria agradar a todos os povos em volta que Onri acabou criando as condições para que o culto a Baal prevalecesse no meio do povo de Israel. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, e lembrar que nós dependemos única e exclusivamente de Deus. Terceira coisa que nós aprendemos com Elias é que nós devemos ter disposição, prontidão para fazer a vontade de Deus. Elias pediu que não chovesse. Deus concordou com aquele sinal e mandou que ele se apresentasse a Acabe. E ele se apresentou a Acabe. Depois Deus mandou que ele fosse para o ribeiro de Querite. E ele foi para o ribeiro de Querite. Depois que o ribeiro secou, Deus mandou que ele fosse até Sarepta de Sidom, para que ali uma viúva o sustentasse. E ele foi para Sarepta de Sidom. Depois de 3 anos e meio de seca, Deus mandou que ele se apresentasse a Acabe. E ele se apresentou a Acabe. Deus mandou que ele lançasse o desafio com os profetas de Baal e Azerá. E ele fez o desafio com os profetas de Baal e Azerá. Depois ele foi orar e pedir a Deus que Deus mandasse chuva, porque Deus disse que daria chuva sobre a terra. E Deus deu a chuva sobre a terra. Aí Elias quis que Jezabel fosse destronada. Deus não tinha falado nada. Ele vai a Jezreel para ver o destronar de Jezabel. E o que ele recebe é uma mensagem de morte, uma ameaça de morte de Jezabel. Quando ele agiu sem que Deus mandasse, ele tem o seu grande fracasso espiritual.
Depois, quando Deus o restabelece, Deus o manda ungir o seu sucessor Eliseu, e ele vai, faz a vontade de Deus, prepara Eliseu, e depois Deus diz que vai tomá-lo, e ele é tomado e sobe aos céus. Elias, ele sempre fez a vontade de Deus, viveu inteiramente na dependência da vontade de Deus, e é por isso que foi salvo até da morte física. Teve esta suprema honra que só Enoque teve junto com ele. Mas com Elias nós aprendemos que a vida espiritual é uma vida de integral e completa dependência de Deus. Quarta coisa que aprendemos com Elias é que nós temos que ter uma contínua experiência pessoal com Deus. Nós já falamos disso aqui. Com Elias nós vemos, com outras personagens na Bíblia Sagrada, mas com Elias, de uma forma toda especial, nós vemos que precisamos ser continuamente experimentados por Deus, provados por Deus, para que nós cresçamos espiritualmente. Então, as provações das nossas vidas, as dificuldades, as experiências que temos, servem para o nosso crescimento espiritual. Elias foi o gigante espiritual que foi, porque teve uma vida de contínua experiência pessoal com Deus. Sem esta experiência pessoal, nós jamais poderemos fazer a obra de Deus a contento. Não basta apenas o conhecimento da palavra, uma vida de oração, é preciso que nós tenhamos uma experiência pessoal contínua com Deus. É essa realidade da experiência pessoal contínua com Deus que havia se perdido na história da igreja, que é reabilitada pelos pietistas alemães, principalmente por Philip Spener, que dará origem ao avivamento morável, que é o segundo maior avivamento da história da igreja, e que é o prenúncio do avivamento pentecostal. Foi através do avivamento morável que nós teremos como um dos seus principais frutos John Wesley, e a recuperação da ideia da experiência como uma necessidade na vida cristã. E é esta vida cristã com experiência que vai dar origem ao avivamento pentecostal, que vai retomar a chama pentecostal dos dias apostólicos e que deu o maior avivamento que a igreja já experimentou na sua história, que é o atual avivamento pentecostal, e que está coroando de êxito a dispensação da graça. O que nós temos aqui é esta lição que Elias nos dá. Talvez como nenhuma outra personagem na Bíblia. Esta ideia de que precisamos ter uma experiência pessoal com Deus. A quinta lição que nós temos com Elias é que Deus tem o pleno controle de todas as circunstâncias. Através da vida de Elias, nós vamos ver que Deus tem o pleno controle da natureza. Ele fez com que não chovesse durante 3 anos e meio em Israel. Mas é o Deus também que manda corvos sustentarem um profeta. É um Deus que tem domínio sobre a natureza a ponto de fazer aves imundas como os corvos virem trazer alimento bom e puro e fresco para Elias de manhã e de noite, durante finalzinho da tarde, durante um bom tempo desses 3 anos e meio. Mas é o Deus também que faz multiplicar o azeite que havia na casa da viúva de Sarepta de Sidom. É um Deus que não só controla a natureza, como faz milagre para uma mulher que não era sequer dos filhos de Israel, mostrando que ele é Deus de todas as nações. Mas é o Deus também que ressuscita o filho da viúva. A primeira ressurreição que se tem conta na história sagrada se dá através de Elias, para que Deus mostre que ele também controla a vida das pessoas, que ele é o dono da vida humana. Mas é também o Deus que manda descer fogo do céu
para que consumisse não só o holocausto, mas o altar, as pedras, a água, o pó que estava ali. Deus mostra que ele tanto manda chuva como ele manda fogo do céu para consumir todos os minerais, vegetais e animais que estavam ali. Mas ele também é o Deus que manda fogo do céu para consumir aqueles soldados, aqueles 100 soldados que foram mandados pelo rei Acasias para prender ao profeta Elias. E é o Deus que poupa Elias da morte física e o faz subir num redemoinho para o céu, o traslada para o céu. Então é um Deus que tem controle sobre, que manda anjo vir dar comida para Elias. Então nós vemos aí que é um Deus que tem controle sobre os céus, sobre a terra, sobre os homens, sobre os animais, sobre os minerais, enfim, é um Deus que tem pleno controle de todas as circunstâncias. E é por isso que eu e você, nos dias de apostasia, dos dias de hoje, podemos ter um ministério de poder, porque Deus é quem tem o controle de todas as circunstâncias. A sexta lição que aprendemos com Elias é que a vida do servo de Deus está vinculada ao serviço, ao ministério que temos de exercer ao Senhor. Hoje se costuma dizer que quem tem promessa de Deus não morre. Isso não é verdade. A Bíblia diz que Abraão tinha promessa de Deus e não viu a promessa se cumprir. Morreu antes. É o que está escrito ali na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 13, disse: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então essa história de que quem tem promessa de Deus não morre é mais uma mentira do triunfalismo, da falsa teologia da confissão positiva. Agora, o que nós aprendemos com Elias é que quem tem ministério, quem tem algo a fazer para Deus, não morre enquanto não faz. Elias não chegou nem a morrer, mas ele só foi trasladado aos céus depois que fez tudo o que tinha de fazer. Quando ele pediu a morte a Deus, Deus disse: olha, você não vai morrer, porque você ainda tem que ungir Eliseu no seu lugar, tem que ungir Azael, rei da Síria, e tem que ungir Jeú como rei sobre Israel. Você ainda tem um papel a cumprir, Elias, aqui nesta terra. Então por isso que você não vai morrer. Enquanto nós temos serviço a Deus, nós não morremos. Não é enquanto você tem promessa, não. Enquanto você tem serviço a Deus. Porque nós estamos aqui para servir a Deus, para glorificar o nome do Senhor. E a sétima e última coisa que nós aprendemos com Elias é que o desprendimento e a consciência do dever de ser um instrumento para o prosseguimento da obra de Deus. Elias, ele tinha consciência de que ele tinha sido escolhido por Deus para fazer fim àquela situação de apostasia. Ele tinha essa consciência do dever de que ele, como servo de Deus, era um instrumento de Deus para mudar a situação de desvio espiritual do seu povo. Por isso que ele orou e pediu que não chovesse. E por isso que Deus o escolheu para ser o homem de Deus daquele tempo. Por quê? Porque ele sabia que, como servo de Deus, ele tinha um papel a desempenhar na vida do seu povo, na restauração espiritual do seu povo. Eu e você também temos que ter esta consciência, que nós somos salvos para ir para o céu. Mas enquanto nós não chegarmos ao céu, nós temos de ser sal da terra e luz do mundo. Nós temos que ter boas obras para que os homens glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Nós não estamos aqui matando tempo. Nós não estamos aqui à toa. Mas é a igreja que deve revelar Cristo para os homens. É a igreja que deve ser um instrumento da glória de Deus para os homens. E para isto, nós temos que fazer como Elias fez. Se desprender de tudo e de todos para fazer a vontade de Deus. Elias o Tisbita, uma personagem
que tem muito a nos ensinar. Uma personagem que nós devemos imitar. Uma personagem que deve nos inspirar para combatermos a apostasia que reina no meio do povo de Deus nos nossos dias. Amém.